Olá, vamos começar então mais uma aula aqui do nosso curso de refrigeração. Hoje a gente vai falar aí sobre o ciclo de refrigeração por compressão de vapor, né? Esse é o ciclo mais importante que a gente tem, né? Então a gente tem que dar bastante atenção para ele, para a gente poder entender bem como é que funciona, para depois ficar mais fácil para a gente poder estudar os componentes e ver, então, ter uma noção do porquê que a gente seleciona os componentes da forma que a gente seleciona, tá? Então vamos lá. Então vamos fazer aqui uma introdução, né, sobre o ciclo, para a gente situar aí o que a gente precisa fazer, né, onde que a gente quer chegar, né. Então olha lá, o ciclo mais importante da refrigeração, como eu falei, né, sendo responsável disparadamente pela grande parte dos projetos de refrigeração, seja para condicionamento de ar ou para refrigeração comercial e industrial. É, Nós temos outros tipos, né, outras formas de fazer refrigeração, né. Então a gente tem ciclos de refrigeração por absorção, ciclos a gás, né? É, e outros menos utilizados, né, como Peltier, enfim. Só que se a gente pegar essa gama de formas, né, de fazer a refrigeração, a gente pode com certeza aqui cravar que a forma de fazer refrigeração por compressão de vapor é disparadamente a maior, né? E por conta disso a gente vai dar bastante foco, né, aqui, bastante atenção para que a gente então tenha aí um bom entendimento, começando de um ciclo que a gente chama de ciclo de Carnot, né, que é o ideal, onde a gente tem a máxima eficácia, e depois a gente vai para o ciclo de refrigeração ideal, e depois a gente vai, né, tirando essas idealizações para mostrar um ciclo real, para depois a gente ir modificando esse ciclo, né, e aí com isso então criar aí não, uma quantidade de ferramentas suficiente para a gente poder analisar, né, o ciclo de refrigeração, e aí num projeto a gente ter como tirar dados do que está acontecendo no projeto, né, para ter resultados, para poder analisar, né, de alguma forma como é que funciona e se tem alguma coisa que pode ser melhorada, ok? Bom, então esse ciclo, né, tem como premissa o uso de um fluido refrigerante, tá? Que a baixa temperatura e pressão absorve energia do meio que está inserido, tendo como resultado um efeito de refrigeração. Então a ideia aqui, né, quando eu falo fluido refrigerante, é qualquer fluido que eu vá utilizar está sendo utilizado a baixa temperatura e a baixa pressão. A gente viu lá na revisão de termodinâmica e depois no estudo de substância pura, né, que, por exemplo, para a água, né, se eu for baixando a pressão da água, existe uma temperatura de saturação, né, para aquela pressão. O inverso também é verdade, né? Então, se eu abaixar bastante a pressão de um fluido, né, um fluido qualquer, né, a temperatura na qual ele vai evaporar, né, ou seja, que vai mudar de fase, ela também vai diminuir bastante. E aí que está, né, a grande sacada do ciclo de refrigeração por compressão de vapor, que é qual? É eu ter um fluido que eu trabalhe com ele a baixa pressão, e essa baixa pressão, né, essa pressão de trabalho, tenha como característica uma temperatura de saturação baixa, menor do que dos produtos ou alimentos ou ambiente que eu quero refrigerar. Então, dessa forma, né, como ele tem temperatura menor do que a do ambiente ou produto que eu quero resfriar, o objeto que eu quero resfriar tem temperatura maior, então ele cede calor para esse refrigerante. De forma então que esse refrigerante ele chega na temperatura de saturação e começa a evaporar. E por contrapartida, o fluido, né, ou a substância ou o meio que eu quero refrigerar começa a diminuir a temperatura. Okay? Então é uma forma que eu tenho de refrigerar. Essa é a sacada, né, do ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Então ele possui aí variáveis para um aumento de eficácia, né? A gente vai verificar, a gente vai estudar cada um deles aí, então, né?
alguns famosos aí, né, o Cascata, né, por exemplo, né, onde a gente tem então a partir do ciclo de refrigeração por compressão de vapor, a gente modifica um pouco o ciclo para aumentar a eficácia desse sistema. Vamos lá. Então a gente vai começar aqui com o ciclo de refrigeração de Carnot. O que significa o ciclo de refrigeração de Carnot? Carnot, né, é o francês, né, que desenvolveu o ciclo de máquina térmica, né, de Carnot, né, uma máquina idealizada, né, que no caso, né, é o mesmo, né, essa máquina aqui, né, esse ciclo de refrigeração, é um ciclo idealizado, ou seja, nenhum equipamento, né, de refrigeração pode ter, né, uma eficácia maior do que esse ciclo. Tá? Então, não existe, né, um equipamento que tenha uma eficácia maior do que o de ciclo de Carnot. Então, para que serve a gente estudar o ciclo de refrigeração de Carnot, uma vez que ele é ideal, né? E eu não consigo, então, ter alguma coisa prática, né? Eu não consigo ter um equipamento como né, o ciclo, do ciclo de refrigeração de Carnot. Bom, a gente precisa conhecer o ciclo de refrigeração de Carnot, né, um básico, né, um mínimo, para a gente poder ter noção da onde, né, eu posso chegar. Como assim, né? Supor que eu estou criando um novo equipamento, né, e eu quero saber qual seria o máximo que eu conseguiria tirar de eficácia desse meu equipamento, né? Então, sabendo, né, tendo noção do ciclo de Carnot, né, para refrigeração e depois do ciclo ideal de refrigeração, a gente consegue, né, conseguir então obter qual que é o máximo valor, né, que poderia ser tirado caso aquele equipamento que eu estou fabricando, se ele fosse ideal. Então, a partir disso, eu consigo tirar, né, conclusões de que se vale a pena ou não continuar com esse projeto. Por exemplo, se eu, né, estou desenvolvendo um equipamento de refrigeração que, pelo ciclo de Carnot, ele me dá uma eficácia que a gente ainda nem falou ainda aqui, né, mas vou colocar aqui um número 2, por exemplo, né, tá? E eu tenho concorrentes que têm equipamentos similares aí no mercado, cujo valor deles é maior que 2, então, né, já não preciso nem continuar com esse meu projeto, porque se o ciclo de Carnot já é um idealizado que está dando 2, eu nunca vou chegar em 2. Ele vai ser menor que 2. Então, meu equipamento vai ser pior do que o do meu concorrente, né? Tá? Então, eu precisaria estudar melhor, né? Verificar o que dá para fazer. Tá, ok? Mas a gente vai, né, amadurecendo isso daí conforme a gente for tratando do assunto aqui. Então, o que é o ciclo de refrigeração de Carnot? O ciclo de refrigeração de Carnot, né, ele vai consistir de 4 etapas, né? Então, aqui tem não, um ciclo, né? Então, aqui nesse ciclo aqui, eu tenho um compressor, tá? Esse compressor, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um fluido em estado de vapor, tá? Então, um fluido que foi vaporizado e vai comprimir esse fluido, tá? Vai comprimir esse fluido de forma que ele vai, né, então aumentar a sua pressão, só que, né, essa compressão é adiabática. Como assim adiabática? Entre a entrada e a saída desse compressor, né, eu não tenho troca de calor com o meio, ok? Tá? Portanto, aqui, olha, é um processo isoentrópico. Tá? A gente já recordou que é entropia, né? Tá? Então, é um processo isoentrópico. Então, a entropia entre a entrada e a saída, ela é a mesma. Como é que isso daí acontece, né? Qual que é a jogada para que isso aconteça? Bom, primeiro que você tem que imaginar que isso é um ciclo idealizado. Não necessariamente, não, né? Não existe, né, isso na prática, né? Mas como seria eu manter a entropia constante aí no compressor? Vamos imaginar que eu tenha um compressor, tá? Então, vou desenhar aqui uma estrutura, tá?
tem um fluido aqui dentro, tá? Então tem um fluido aqui dentro, aqui, e aqui eu tenho o meu pistão, tá? O meu cilindro, né, do um compressor está aqui, opa, o cilindro do compressor está aqui, e aí esse pistão está subindo. Mas vamos imaginar que esse pistão ele sobe com uma velocidade bem baixa, tá? Mas assim, uma velocidade quase parada, assim, uma velocidade bem pequena. Então vamos pensar que eu tenho aqui, né, um vapor, né? Então aqui o meu fluido aqui está, né, vaporizado, ok? Então as moléculas desse fluido elas têm uma certa velocidade. Se eu comprimo rapidamente esse fluido, essas moléculas elas vão assumir uma velocidade maior, e aí os choques vão ser maiores, então ele vai começa a aumentar a temperatura interna, né? E ele começa, né, dessa forma, ele começa então a trocar calor com o meio, tá? É, você começa a aquecer as superfícies aqui, né, do cilindro e começa a dissipar calor por meio. Agora, vamos pensar que então eu estou comprimindo esse fluido numa velocidade muito baixa, tá? Então, se eu estiver realizando, né, esse tipo de compressão numa velocidade muito baixa, as moléculas elas não vão se agitar mais do que a agitação normal delas, ok? Então, isso é o que a gente chama de um processo quase estático, né? Então, esse processo de compressão bem devagarinho que eu estou realizando sobre esse fluido, ou se fosse uma expansão também, uma expansão bem devagar, né, faz com que então eu vá comprimindo o fluido, ele vai aumentando a temperatura gradativamente, mas sem trocar calor com o meio, tá? Então isso é uma compressão adiabática, que num processo que a gente chama de um processo quase estático, ok? Então, esse ciclo de Carnot, né, ele teria então como premissa que eu estou comprimindo então, né, esse vapor de forma que a entropia de entrada fique igual à entropia de saída, tá? Então ele sai desse ponto 1 aqui e vai até o ponto 2, que é o que você está enxergando aqui do lado, né, desse ponto 1 até o ponto 2. Nota que na entrada do compressor, o ponto 1, eu tenho um título, né, porque eu estou dentro do domo de saturação. Aqui eu tenho uma mistura líquido-vapor, né? E na saída do compressor, ele vai sair aí como vapor saturado, tá? Ele aumentou a temperatura do, do vapor, né? Tá? Aumentou a pressão, porque a gente tem as linhas de pressão aqui, saindo como vapor saturado. Ok, depois eu vou ter uma rejeição desse calor, tá? Então, passando num equipamento que a gente chama de condensador, tá? Então eu vou jogar, né? Eu vou trocar calor com o meio, né? E aí então o meio está com temperatura menor do que a temperatura do fluido refrigerante, então o fluido refrigerante vai ceder calor para o meio, de forma que ele vai, né, perder calor, tá ok? Esse processo de rejeição de calor no ciclo de Carnot, ele é isotérmico, tá? Então, por que isotérmico? Porque eu vou sair da condição de vapor saturado e vou condensar até chegar em líquido saturado, tá? E aí, né, a gente sabe que dentro desta faixa aqui, né, dentro do domo de saturação, né, a temperatura não varia, né? Estou à mesma pressão, né, tem que relembrar lá de substância pura, né? Então aqui eu tenho uma isobárica, né, ó, que é uma isobárica, ok? Então, dentro dessa faixa aqui, dentro do domo de saturação, né, eu saio de vapor saturado para líquido saturado, né, tá, sem variar o que é a temperatura. Isso é uma premissa, né, de substância pura, ok? Bom, continuando aqui, né, então fiz aqui, né, rejeitei calor para o meio, né, no processo isotérmico. Depois eu vou expandir, né, esse
líquido, né? Porque agora virou um líquido aqui, né? Esse ponto aqui é um ponto de líquido saturado. Eu vou expandir ele numa turbina. Tá? Então, no ciclo de refrigeração de Carnot, eu tenho compressor e turbina. Né? Você já conhece um pouco de ciclo de refrigeração, você sabe que aqui não vai uma turbina. Mas, idealmente, né, a gente estaria trabalhando com uma turbina. O que vai acontecer? Eu tenho um líquido, né, posição de líquido saturado, que é essa que está aqui, passa pela turbina. Então, pela passagem pela turbina, o que iria acontecer? Ele vai perdendo pressão e pela troca de calor, né, do fluido, agora em estado líquido, mas em alta temperatura, em contato com as pás da turbina, ele vai cedendo calor para a turbina, né, vai é, internamente, né, tá, mas não para o meio, ok? E aí ele vai, então, perdendo temperatura de forma a sair no ponto 4, que é esse ponto aqui, que é o ponto que está aqui embaixo. Então, esse processo aqui também vai acontecer de forma o quê? Adiabática, pelo mesmo motivo da compressão. Então, pensa que ele vai passar pela turbina uma velocidade muito baixa, de forma que ele vai perdendo temperatura, porque a temperatura dele é maior do que a temperatura da turbina, então ele vai cedendo, né, uma quantidade de energia para a turbina, mas não cede para o meio. Então, ele, né, aqui é um processo adiabático, ok? Saindo aqui no ponto 4. E aí, né, ele chegando no ponto 4, né, como a gente pode ver aqui embaixo, ele vai estar agora aqui dentro do domo de saturação. Então ele tem uma quantidade de líquido e uma quantidade de vapor, certo? E aí ele vai passar num evaporador. Na passagem por esse evaporador, né, a temperatura dele é menor do que a temperatura do objeto, do local, do produto que eu quero resfriar. Então, o produto que eu quero resfriar cede calor para o fluido refrigerante, de forma que ele vai vaporizando, né, conforme ele vai recebendo energia. Né? Então, ele vai vaporizando, saindo do meu evaporador nessa posição 1 aqui, ó, que ainda é uma mistura líquido-vapor. Então, esse é o ciclo de refrigeração de Carnot, ok? Então, no ciclo de refrigeração de Carnot, a gente tem uma compressão adiabática, uma rejeição isotérmica de calor, uma expansão adiabática e uma entrada isotérmica de calor. Certo? Tá? Então, isso tem que ficar claro para depois a gente verificar quais são as diferenças desse ciclo com, né, o ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Bom, daqui a gente consegue tirar algumas, né, algumas conclusões. Tá? Então, o que a gente consegue calcular daqui? Bom, primeiro eu consigo calcular a quantidade de calor que eu vou rejeitar para o meio. Tá? Essa quantidade de calor que eu vou rejeitar para o meio, né, que a gente chama de QH, né, que é o calor do condensador, né, tá? Ela vai ser a temperatura T2, que é igual a T3, tá? Vezes a diferença de entropia. Entropia do ponto 2, que tem mais energia, menos a entropia do ponto 3. Se recordar as unidades, né? A temperatura do ponto 2, que é igual ao do ponto 3, está em Kelvin, e a entropia é kilojoule, né, ou joule, depende, né, mas kilojoule é mais comum, por quilograma Kelvin. Então, se eu cortar aqui, eu tenho então uma energia específica, né, que está em quilojoule por quilograma. Se eu souber quanto que é a massa de fluido refrigerante que está passando por aí, né, ou a vazão mássica, por exemplo, né, então, vezes a vazão mássica, por exemplo, né, tá, a vazão mássica é em quilograma por segundo, então cortaria esse quilograma com esse quilograma e ficaria quilojoule por segundo, que é quilowatt. Então depende, né? Você quer, no caso aqui a gente está pensando só em energia específica. Consigo calcular também a quantidade de calor que foi absorvido, né? Tá? Então, a minha entrada isotérmica de calor, que vai ser então T1, que está aqui, ó. Lembrando que T1 é igual a T4, né? Então tanto faz T1 ou T4, né?
vezes a diferença de entropia. Então, a entropia do ponto 1, que tem mais energia, menos a entropia do ponto 4. Okay? Então, fazendo, né, essa conta aqui, né, realizando essa conta aqui, a gente sabe então quanto de energia específica, né, foi absorvida pelo evaporador. Né? Essa conta aqui, né, isto daqui, é o mesmo, né, que eu vir aqui, ó, e calcular essa área, né, tá? Esta área aqui embaixo aí da figura, né? Então esta área aqui, ó, nada mais é do que T1 vezes S1 menos S4. Assim como, né, a quantidade de calor rejeitada para o meio, né, eu posso dizer que ela é toda essa área, né, ó, toda esta área aqui. Ok? Bom, e aí se eu fizer a quantidade de calor que foi rejeitada para o meio, menos a quantidade de calor que foi admitida pelo refrigerante, o nome disso é trabalho. Tá? Então, o trabalho é a quantidade de calor rejeitada no condensador menos a quantidade de calor que foi, né, admitida aí no evaporador. Ok? Portanto, né, o meu trabalho será então, né, esta área aqui, né, esta área aqui, que é a diferença entre, né, a área do meu condensador pela área do meu evaporador. Ok? Bom, e ainda, né, eu posso, e aí eu vou apagar aqui para ficar mais fácil, né? Eu posso tirar aqui qual que é o que a gente chama de coeficiente de performance. Né? Coeficiente de performance é o coeficiente de desempenho. O que é esse coeficiente de performance ou coeficiente de desempenho? Então, ele indica para a gente, né, a diferença, não, ou a razão entre o calor que foi retirado do ambiente, ou seja, o efeito refrigerante, não o efeito de refrigeração que eu quero, né, pelo que eu precisei gerar de trabalho para que isso acontecesse. Né? Então, qual que foi o trabalho necessário? Então, o que eu quero é refrigerar o ambiente. Então, para refrigerar o ambiente, eu tenho que ter um efeito de refrigeração, que é o calor refrigerado, né? Tá? O calor retirado do ambiente. Né? Esse calor retirado do ambiente é o que vai aqui, né? Que é o meu calor aqui no evaporador. Então, a quantidade de potência térmica do evaporador. E o trabalho necessário é o que está entrando aqui pelo compressor, né? Tá? Então, se eu fizer esta refrigeração útil pelo trabalho líquido, que eu vou ter é um valor que vai me indicar quantas vezes, né, é, em relação à quantidade de trabalho que eu preciso admitir, quantas vezes eu consegui refrigerar o ambiente. Né? Tá? Então, qual que é o tamanho da quantidade de refrigeração que eu tenho em relação à quantidade de trabalho que eu precisei inserir, né, no meu sistema. Então, quanto maior esse número, melhor, né? Então, se eu disser assim, eu tenho um coeficiente de performance igual a 5, né, o que significa? Significa que o meu compressor, né, tem um tamanho 5 vezes menor do que a quantidade de refrigeração, né, quantidade de efeito refrigerante que eu consegui tirar que eu consigo obter do local, né, ou retirar do local. Ok? Então, quanto maior o número, melhor, né? Tá? Então, ele é diferente de falar de eficiência. Né? Eficiência vai te dar aí um número de 0 a 1, né? Onde você está falando de 10%, 20%, 30%, 40%. Aqui não. Aqui o que a gente tem, né, é um número maior que 1. Né? Então, quanto maior que 1, melhor. Né? Tá? Então, se eu falar que o coeficiente de performance é 3, 4, 5, quanto maior o número, né, é melhor. Significa que a quantidade de efeito refrigerante que você tem em relação à quantidade de trabalho que você precisa admitir. Lembrando sempre que quando eu
eu preciso entrar com um trabalho no sistema, eu estou gastando dinheiro, né? Tá? Então, compressor, bomba, são todos esses equipamentos em qual eu estou inserindo o trabalho, né? Tá? Então, é o trabalho sobre o sistema. E o trabalho sobre o sistema é sempre negativo. Isso significa, então, que você está gastando dinheiro, né? Ok, continuando aqui, né? Eu posso, então, né, calcular, então, esse coeficiente de performance, pensando aqui nas temperaturas, que é o que, né, o cálculo por Carnot, né? Como sendo, então, o calor retirado do ambiente, o calor retirado do ambiente está aqui, né, na temperatura T1, né? Tá? Ou T4, né, uma vez que T1 é igual a T4. Sobre o trabalho. O trabalho está aqui, né, ó, entre T1 e T2, então vai ser T2 menos T1. Tá? Como eu tenho T1 aqui em cima e embaixo, né, eu posso realizar mais um passo, né, matemático aqui para fazer uma simplificação. Então isso fica 1 sobre a temperatura T2 sobre T1 menos 1. Para evitar, né, número que eu posso mudar aqui, então, né, a gente pode reescrever isso que está aqui como sendo a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria. Tá? Então, onde é o T2 é a minha temperatura da fonte quente, né, eu estou a alta temperatura, e o T1 é a temperatura da fonte fria, eu estou a baixa temperatura. Reescrevendo isso, né, simplificando, então ficaria 1 sobre, né, a razão entre a temperatura da fonte quente sobre a temperatura da fonte fria menos 1. Tá? Então esse é o coeficiente de performance no ciclo de Carnot, né, ciclo de refrigeração de Carnot. Ok? Vamos lá. Então, um exemplo aqui, né, sendo um ciclo de refrigeração de Carnot, né, compreendido aí entre as temperaturas de menos 30 e 35 graus, né, e com as entropias de 0,0585 kJ por quilograma Kelvin e 0,9671 kJ por quilograma Kelvin, então ele quer que você determine qual que é o coeficiente de performance, qual que é a rejeição de calor, qual que é o efeito de refrigeração e qual que é o trabalho líquido, né? Então vamos lá. Então, essa aqui é a figura, né, que a gente vai usar para fazer o cálculo, né? Tá? Então, vamos começar aqui pelo coeficiente de performance. Então, o coeficiente de performance, né, é 1 sobre a temperatura da fonte quente, que é o T2 aqui. Poderia ser T3 também, lembra que T2 e T3 estão na mesma temperatura, sobre a temperatura da fonte fria, que no caso aqui é T1, T1 e T4 estão à mesma temperatura, menos 1. Aqui tem que tomar cuidado com uma coisa. Temperatura, a gente tem que trabalhar na temperatura absoluta, tá? Temperatura absoluta. Ciclo de Carnot aí, a gente está trabalhando com temperaturas, mas temperatura absoluta. Aqui no caso, né, para o sistema internacional, é o Kelvin, né? Então aqui a gente vai fazer, né, 1 sobre, então 35 é a temperatura da fonte quente, mas é 30 em Kelvin, então tem que somar mais 273 sobre a fonte fria que está a menos 30, mais 273, ok? Menos 1. Fazendo essa conta, então, a gente observa aí que o coeficiente de performance é 3,74. O que significa isso? Significa que por mais que você faça, por mais que você tente desenvolver esse produto, ele nunca vai ter um coeficiente de performance de 3,74. Então, isso já te dá, né, qual seria o máximo que você conseguiria obter. Como ele já está te dando esse número, 3,74, e a gente sabe que o ciclo de Carnot é um ciclo idealizado, então não significa que é impossível, né? Porque se tem um número, ele né, não é impossível, mas é pouquíssimo provável que você chegaria nesse valor. Né? Então, se eu sou um fabricante de equipamento, né, eu estou fabricando equipamento de refrigeração e eu já obtenho esse número, isso já me dá uma ideia do
quanto que eu poderia chegar. Então, assim, até 3,74 seria, né, no máximo possível, que a gente sabe que é pouco provável de chegar, né? Então, eu precisaria repensar para ver se vale a pena esse projeto, comparando com meus, né, concorrentes, ok? Vou calcular a quantidade de rejeição de calor, né, que eu rejeito para o meio. Então eu tenho, né, a temperatura da fonte quente, T2, lembrando que ela tem que estar em Kelvin, né, então 35 mais 273. S2, S3, ó, S2 tem a mesma entropia que S1, e S3, né, o ponto 3 tem a mesma entropia que o ponto 4. Então, né, aqui eu dei o ponto 4 e o ponto 1. Ponto 4 é igual a ponto 3, ponto 1 igual a ponto 2. Então, colocando aqui, né, os valores, né, da entropia do ponto 2 e do ponto 3, então, realizando essa conta, a gente tem aí que, né, a quantidade de calor, né, a potência térmica nessa rejeição de calor seria de 279,85 kJ por quilograma. Aqui, né, a gente já pode riscar aqui que aqui não tem esse Kelvin, né? Tá? A gente já cortou ele aqui, né? Então, kilojoule por quilograma. Ok? Isso a gente arruma aí no material para vocês. E, de novo, né, essa seria a quantidade máxima de energia, né? Tá? Rejeitada uma vez que, né, a gente está falando do ciclo de Carnot. Então, para esse sistema, esse seria o valor, né? Quantidade de calor rejeitado, então seria 279,85, e agora a gente vai calcular o efeito de refrigeração, que é o quê? Quantidade de calor absorvido lá pelo evaporador. Então ele é a temperatura da fonte fria, vezes a diferença de entropia, né? Então substituindo e lembrando que a temperatura ela é em Kelvin, né? Então isso dá para a gente aí um valor de 220,79 kJ por quilograma. Aqui de novo, né? A gente corta aqui, né? Isso aqui não existe, né? Tá? E né, o trabalho, né, vai ser a diferença entre o calor rejeitado e o calor absorvido. Então, né, substituindo aqui os dois, eu tenho então 59 kJ por quilograma, né? E aqui, como eu disse, a gente corta o Kelvin, né? Não tem Kelvin aqui porque a gente já, né, cortou aqui, né, nas contas, né? Se eu fizer aqui, dá um Kelvin vezes quilojoule por quilograma Kelvin, né? Então cortou aqui Kelvin, né? Então dá quilojoule por quilograma é calor específico. Ok, então né, a gente falou um pouquinho aí, né, sobre o ciclo de refrigeração de Carnot, tá? E agora a gente vai então começar a afastar, né, esse ciclo de refrigeração de Carnot, verificar como é que, né, um ciclo de uma máquina, né, de um sistema de refrigeração ideal que não seja de Carnot, como é que, né, como é que ele vai funcionar e quais são as diferenças, tá? Então, o que a gente observou? Lá no ciclo de Carnot, né, para refrigeração, a gente tem algumas características que não são muito interessantes para um equipamento, né? Como, por exemplo, né, entrar num compressor com líquido mais vapor, né? Tá? Então, isso seria, né, improvável, né? Você com certeza vai ter problema no compressor, né? O compressor ele está entrando com líquido dentro dele, né? Líquido mais vapor, né? Não é o correto, né? Você vai ter um problema de calço, né? Então, isso já começa a fugir um pouco, né, de um sistema um pouco mais, né, próximo do real. Então aqui o que a gente vai fazer é começar a tirar essas irregularidades, vamos dizer assim, né? Na verdade não são irregularidades, né, mas são particularidades do ciclo de Carnot, para colocar isso daí num sistema um pouco mais, né, próximo de um ciclo possível, mas que ainda é um ciclo ideal. Tá? E depois a gente vai melhorando ele aí para virar, né, um ciclo real, ok? Então vamos lá. Então aqui do lado eu coloquei, né,
o ciclo de Carnot, está aqui, né? E aqui embaixo, um afastamento, né? Estou chamando aqui no afastamento do ciclo de Carnot. O que seria esse afastamento? Seria verificar o que tem no ciclo de Carnot que, né, para uma máquina real, seria pouco provável, né? Tá? Para a gente poder melhorar um pouco, né, esse ciclo e tentar obter até uma performance um pouco melhor. Então, vamos começar lá. Então, no ciclo ideal, né, o fluido refrigerante sai do evaporador, no ponto 1, né, essa posição 1 aqui, na condição agora de vapor saturado, com título igual a 1. Então, olha lá no ciclo de Carnot, a minha posição é essa daqui, onde eu tenho líquido mais vapor. Mas a gente sabe que líquido mais vapor na entrada de um compressor é complicado, né, porque você vai ter problema no equipamento, no compressor, no caso, né. Então, agora eu saio no ponto 1, né, um pouco afastado, ou seja, na região de vapor saturado. Título igual a 1, ok? Então, estou aqui. Então, essa é uma mudança importante, né? E aí, fazendo, né, realizando isso, agora eu vou passar pelo compressor. Então, ó, na saída do compressor, que é o ponto 2, ó, o fluido refrigerante deve estar a uma temperatura acima da temperatura do ambiente. A gente já comentou, senão a gente não consegue rejeitar com calor com meio, né? No qual ele vai rejeitar o calor. Tá? E aí no condensador o fluido refrigerante cede calor para o ambiente, saindo como líquido saturado no ponto 3, né? Em um processo isobárico. Então, olha o que vai acontecer aqui. Ó, né? O compressor continua sendo isentrópico, tá? Então aqui, ó, meu compressor continua sendo isentrópico, só que, como ele está aqui na entrada do compressor como vapor saturado, quando ele passa pelo compressor num processo isentrópico, ele sai do compressor como vapor superaquecido, que é o que está aqui, ó. Como resultado, mantendo o compressor isentrópico, como no ciclo de Carnot, né? A saída do fluido será como vapor superaquecido, ok? Então aqui o vapor agora é superaquecido, que é melhor, né, do que sair com vapor saturado. Não é que, né, qual que é a ideia aqui? A ideia é não mudar o compressor, mas garantir que o compressor tenha segurança. Então ele está, né, ao invés de entrar como líquido vapor, saiu como vapor saturado, ok? E aí então, como eu não mudei a condição do compressor, ele continua sendo isentrópico, então agora a posição 2 vai para vapor superaquecido. Passa no condensador, agora não mais num processo isotérmico, mas sim num processo isobárico, tá? Aqui, ó, pelo condensador, ele estava passando num processo isotérmico, mesma temperatura. Agora o processo é isobárico, mesma pressão, tá ok? Então, a gente pode concluir o seguinte, e né, na termodinâmica, para processos ideais, né, isso é uma verdade. Todo equipamento de calor será isobárico. Todo equipamento de trabalho será isoentrópico. A gente pode escrever isso, né? Vamos só mudar a cor da caneta. Equipamentos, vamos fazer assim, ó. Se for de calor, né, seja para rejeitar calor ou seja para receber calor, todos eles vão ser isobáricos. Um processo idealizado, tá? Um processo ideal. E todo equipamento de trabalho, seja entrando, opa, seja entrando com trabalho ou saindo com trabalho, tá? Se é uma bomba, se é um compressor, se for uma turbina, enfim, qualquer coisa que for com trabalho ideal, tá? Ele é isoentrópico, ok? Tá aí. Então, né, a gente tem, né, aqui uma entrada no compressor a vapor saturado, compressor, equipamento de trabalho isoentrópico.
Ponto 2, vai rejeitar calor do condensador para o meio, né? Então, calor isobárico, ok? Ok. Saindo do condensador, né, o fluido precisa retornar à pressão de entrada do evaporador e do compressor. E isso é conseguido fazendo com que o fluido passe por uma tubulação, né, de diâmetro muito pequeno. Tá? No caso, é um tubo capilar ou qualquer outro dispositivo de expansão, como uma válvula. Nessa passagem, o fluido assume a alta velocidade, ele assume uma alta velocidade e, portanto, a pressão cai até o valor desejado, que é o ponto 4. Ok? Então, aqui, ó, nessa posição, de 3 para 4, no ciclo de Carnot, ele está passando por uma turbina. Né? Só que isso não é vantajoso. Né? Primeiro que é um equipamento de alto custo, né? E da mesma forma aqui, ele está passando pela turbina, que também é equipamento de trabalho, como líquido mais vapor. Ele entra na turbina como líquido saturado, mas ao longo da turbina ele vai passando como líquido mais vapor. E da mesma forma que no compressor, isso não é, desejado, além do alto custo do equipamento. Então, ao invés disso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o fluido, que está na posição de líquido saturado, passe por uma válvula redutora de pressão, ou um tubo capilar, um tubo de diâmetro muito pequeno. Qual que é a ideia? A ideia aí é usar, a equação de Bernoulli, tá? Lá da mecânica dos fluidos, para resolver, um problema de, mudança de pressão. Então vamos supor, que eu tenha uma tubulação, tá? Tem uma tubulação aqui, ó. E aí agora eu vou fazer com que, tenha uma restrição nessa tubulação. Então eu vou diminuir aqui a passagem, tá? Então diminuir a passagem aqui. E depois eu posso até aumentar se eu quiser, mas vamos só pegar esse pedaço aqui. Então olha lá o que está acontecendo. Se eu analisar esse trecho aqui, ó, chamar isso aqui de entrada, chamar aqui de saída, eu posso aplicar lá a equação de Bernoulli lá da mecânica dos fluidos, que ela diz assim para a gente, que a carga potencial de entrada mais a carga cinética de entrada mais a carga de pressão de entrada vai ser igual à carga potencial de saída mais a carga cinética de saída mais a carga de pressão de saída. Ok? Então essa aqui é a equação de Bernoulli, que é lá da mecânica dos fluidos, que é uma equação que ajuda a gente bastante aí, na resolução de problemas de escoamento, supondo aí um fluido ideal, mas nem sempre, a gente precisa ficar considerando a viscosidade do fluido. Em vários casos a gente consegue não precisar, da viscosidade, então a equação de Bernoulli ajuda bastante a gente nisso. Então, tem uma carga potencial aqui, eu vou supor que aqui é um plano de referência, tá? Então a gente chama isso aqui de plano horizontal de referência, ok? Supondo que aqui é a minha linha de centro, então essa cota, essa cota ZE, ela é igual a essa cota ZS, tem a mesma distância. Portanto, a cota de entrada é igual à cota de saída. Bom, o que a gente tem aqui então? A gente tem aqui o seguinte, vamos reescrever essa equação dessa forma aqui. A pressão de entrada menos a pressão de saída dividido pelo peso específico do fluido vai ser igual à velocidade de saída ao quadrado menos a velocidade de entrada ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. Tá? Então olha lá, o que a gente está observando aqui?
aqui a gente tem uma diferença de pressão. Se eu vier aqui então, né, ó, colocar aqui um manômetro, eu vou perceber que o manômetro daqui tem uma pressão maior do que o manômetro na saída. Então, realmente é uma queda de pressão. Essa queda de pressão, ela se dá por conta da mudança de velocidade, tá? Como tem uma igualdade aqui, ó, pegando a equação de cima aqui, o que acontece? Pela equação da continuidade lá, da mecânica dos fluidos também, a gente sabe que a vazão é igual a velocidade vezes a área, ok? Então a vazão que está aqui na entrada, né, a vazão de entrada, ela é igual à vazão de saída. Portanto, então, né, ó, a velocidade de entrada vezes a área de entrada é igual à velocidade de saída vezes a área de saída. O que acontece aqui? Se a vazão é a mesma, né, tá? Mas na saída a minha área diminuiu, então para que eu mantenha a igualdade aqui, eu tenho que aumentar a velocidade, ok? Então o que está ocorrendo aqui, né, para manter a vazão que está entrando aqui nesse tubo igual à vazão que vai passar por esse tubinho aqui, né, por esse trecho aqui, por esse capilar, para que isso se mantenha igual, o que vai acontecer? Então, se minha área reduz, a minha velocidade tem que aumentar para manter a igualdade. Então, a gente sabe que a velocidade de saída, aqui, ó, ela é maior do que a velocidade de entrada. Só que eu tenho que manter a igualdade, tá vendo? Para manter a igualdade, então, a pressão de saída é menor, ok? Então, eu diminuo a pressão. Então, a pressão está caindo, né? Então, aqui você tem, né, uma isobárica, aqui, ó. Aqui é uma isobárica, aqui é outra isobárica, né? Opa, tá? Que é o que acontece aqui embaixo, que está sendo demonstrado aí embaixo. Então, o que você está percebendo aí? Quando passa por essa válvula redutora de pressão, né, esse dispositivo redutor de pressão, que pode ser um tubo capilar, né, um tubo de diâmetro muito pequeno, a vazão antes, né, a vazão no trecho de tubo de diâmetro maior tem que ser igual à vazão no trecho de tubo de diâmetro menor, ou tem que ser, né, se tem uma válvula e eu tenho uma restrição de passagem, a vazão antes tem que ser igual à vazão depois. Então a velocidade tem que aumentar para que a vazão se permaneça a mesma, né? Tá? Então, nesse caso, a pressão cai, né? Justamente como a gente está vendo aqui na equação de Bernoulli. Então, por isso que eu tenho uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão é dada por conta da diferença de velocidade, ok? E aí, quando eu caio a pressão, né, eu vou diminuindo a temperatura, tá, automaticamente, por um efeito que a gente chama de efeito flash. Né? Tá? O que é isso? Eu tinha 100% de líquido antes da passagem por essa restrição, ou por esse tubo capilar. Só que agora eu estou a alta velocidade tendo que ocupar um espaço à frente, né, com a mesma vazão que eu tinha anteriormente. Então, nessa passagem rápida né, do fluido pelo capilar, né, ou pelo dispositivo de redução, né, de pressão, uma parte da massa do fluido cede calor para o restante da massa desse mesmo fluido. Tá? Então, você imagina que eu tenha, né, uma massa de fluido, certo? Tá? E uma pequena parcela dessa massa de fluido cede energia para o restante, tá? Cede energia para ele. Para quê? Para ele vaporizar, para ocupar rapidamente, né, o trecho à frente, né? Tá? Então, o que acontece? Como ele está cedendo calor, automaticamente, então, a temperatura vai cair, né? Tá? Então, a temperatura cai. Porque se ele está cedendo calor, está em uma troca de calor instantânea entre as massas, né?
uma parte pequena da massa desse fluido com o restante do fluido, né? Então, esse processo faz com que a temperatura caia, né? E como ele está passando a alta velocidade, a pressão cai. Esse efeito, né? Esse efeito de vaporização, a gente chama isso daí de flash, tá? De efeito flash, né? Tá? Então esse é o efeito flash, vaporização flash, né? É comumente chamado na refrigeração de efeito flash, tá? E como ele é rápido demais, então ele é um processo isoentálpico. Ele não troca calor com o meio. Então a entalpia de entrada é exatamente igual à entalpia de saída. Essa linha aqui, ó, é uma linha isoentálpica, tá? Então é o que está escrito aqui, né? Para que ocorra essa expansão, uma parte da massa do fluido refrigerante retira calor de outra parcela da massa de fluido de forma que este se vaporize e sua temperatura como resultado dessa troca diminui. Esse fenômeno é conhecido como evaporação flash, né, o efeito flash, e como não há interação com o meio, né, esse processo ocorre em entalpia constante, então é um processo isoentálpico, o que difere, né, do ciclo de Carnot, tá? Então lá no ciclo de Carnot ele é isoentrópico, tá? Aqui ele é isoentálpico, ok? Bom, continuando aqui, né? Então agora a gente vai entrar no evaporador, né? Então aqui, ó, após a redução dessa pressão, né, e da temperatura, o fluido deverá estar mais frio que o ambiente a ser refrigerado, né? De forma que, ao passar por outro trocador de calor, conhecido como evaporador, o ambiente interno cede calor para o fluido de forma que o ambiente será resfriado e o fluido vaporizará, né? Até a condição de vapor saturado em um processo isobárico, até o ponto 1. Lembra, toda vez que for calor envolvido, seja rejeição de calor ou absorção de calor, o processo é isobárico, tá ok? Então é o que ocorre aqui. Então na entrada, né, do meu evaporador, eu tenho aqui uma quantidade de líquido e uma quantidade de vapor, né, porque ele desceu aqui, né, na meu domo de saturação numa linha isoentálpica, que é essa daqui, ó, tá? Essa aqui de 3 para 4 linha aqui, né, que é diferente da de 3 para 4 aqui, que era lá no ciclo de Carnot, né, tá? E como ele está dentro do domo de saturação, então você tem uma mistura líquido-vapor que está entrando no evaporador, né, de forma a vaporizar o restante da massa, né, e ele sai do evaporador como vapor saturado, ok? Então agora a gente tem uma mudança do ciclo de compressão de vapor ideal para o ciclo de Carnot. Então a gente tem uma absorção de calor num processo isobárico, tá? E não mais isotérmico. A gente tem uma compressão isoentrópica, isso manteve, né? Depois uma rejeição de calor isobárica, né, que está aqui, ó, de 2 para 3, e não mais isotérmica, e, né, uma redução de pressão, né, portanto aqui, né, uma redução de pressão e temperatura, né, tá, num processo isoentálpico, ok? Então, a gente percebe, né, que para que eu tenha uma refrigeração, eu vou ter, então, o meu fluido refrigerado, né, então, um ponto 4 ou 4 linha, né, que na entrada do meu evaporador tem que estar numa temperatura menor do que do ambiente, né, do ambiente frio, ou seja, do ambiente que eu quero retirar calor. Depois eu vou comprimir num compressor a uma temperatura acima da temperatura da onde eu quero rejeitar calor, no caso para a atmosfera, né? Tá? Então, basicamente é assim que funciona o circuito de refrigeração. Eu resfrio, né? Eu vou passar para um dispositivo de expansão para que ele entre no evaporador numa temperatura menor do que a temperatura dos objetos ou meios, né, que eu quero refrigerar, e depois eu vou comprimir, né, esse vapor a uma temperatura acima da temperatura do meio que eu quero rejeitar esse calor. Né?
Essa é a ideia, né, do ciclo de refrigeração, né, mesmo que não seja ideal, né, mas o real, na verdade, a ideia é essa, né, mas ele só vai ter algumas particularidades que a gente vai ter que estudar ainda, né, tá? Então, né, aqui a gente tem aí uma animação mostrando aí né, um funcionamento do ciclo de refrigeração. Então, olha lá. Meu evaporador está aqui, né? Então eu estou entrando aqui com um líquido, né? A uma baixa pressão e baixa temperatura. Ele vai receber calor do meio, né? O que está acontecendo aqui, né? Que no caso, né, um exemplo aqui, ele está usando um 134A, né? E aí aqui a temperatura está a menos 26 graus. Tá a baixa pressão, de forma que nessa condição ele consegue vaporizar, né? Tá? Então vaporizou aqui, a temperatura do fluido aqui está menos 26, ele recebe calor do meio, vaporiza, entra no compressor, o compressor vai comprimir então esse vapor de forma a aumentar a pressão e a temperatura. Agora ele foi para 27 graus, está aqui, né? Tá? De forma então agora que ele vai rejeitar calor para o meio, né? Tá? Então ele vai, como ele está na temperatura maior do que o meio, ele rejeita calor para o meio agora. Tem agora líquido saturado aqui, ele vai passar por um dispositivo de expansão, né? Aqui tá, né? Dispositivo de expansão. Nota que aqui embaixo tem uma restrição, tá vendo? Então ele tá, o que acontece? A vazão antes tem que ser igual à vazão depois. Como ele está diminuindo a área, então a velocidade tende a aumentar. A velocidade aumenta, a pressão cai. E aí retorna de novo para o evaporador, a baixa pressão e baixa temperatura. Então a gente divide, né, o circuito, né, o ciclo de refrigeração, como a parte de alta pressão e alta temperatura e a parte de baixa pressão e baixa temperatura. Tá? Obviamente, né, se você pensar, a gente não precisaria ter um ciclo, né? A gente poderia fazer refrigeração somente com o quê? Com um reservatório, né, pressurizado, uma válvula, por exemplo, uma válvula agulha para reduzir, né, a pressão na passagem, né, a pressão e a temperatura, e ter ali, né, uma serpentina por onde vai passar então esse fluido agora a baixa pressão e a baixa temperatura, de forma que ele retirasse calor do meio. Isso aí seria, né, a refrigeração. Só que seria uma refrigeração ineficaz, né, porque toda hora eu teria que ter um reservatório infinito para ficar, né, preenchendo com fluido refrigerante para fazer isso ocorrer. Então, né, eu prefiro reaproveitar esse vapor e condensar ele, né? Então, é isso que é feito. Então, por isso que existe um ciclo, né? Então, a refrigeração em si, ela ocorre, né, do dispositivo de expansão para o evaporador, né? Tá? O condensador e o compressor são elementos da refrigeração para formar um ciclo, para eu reaproveitar, né, o fluido para ele realizar de novo mesmo na atividade. Que a atividade fim é o que? É o efeito refrigerante. Tá? A compressão e a condensação não são atividades fins da refrigeração, elas são atividades necessárias para que eu mantenha um ciclo. Né? Ok, bom, e aí eu posso escrever isso, né, num diagrama de pressão por entalpia, tá? Que é o mais comum. Né? O que eu mostrei até então aqui ó, era um diagrama de temperatura por entropia. Por quê? Porque no ciclo de Carnot, né, dois processos são isoentrópicos e dois são isotérmicos. Então fazia muito mais sentido fazer temperatura por entropia. Tá? Mas o que é comum na refrigeração, né, é usar o diagrama de pressão por entalpia. Por quê? Porque no condensador e no evaporador o processo é isobárico. Então eu consigo mostrar, né, que o processo é isobárico, está aqui, né? Ó. E um processo é isoentálpico, que é o dispositivo de expansão. Tá? Então aqui é um diagrama pressão por entalpia, né? Pressão
por entalpia. Aqui é o domo de saturação, é o mesmo, né? A gente já falou sobre isso daqui, né? Lá em substância pura, né? Então, olha lá. Entrada do compressor, um vapor saturado, ponto 1, né? Então aqui simbologia de um compressor, né? Compressor comprime esse vapor no processo isentrópico até o ponto 2. Nota, o ponto 2 está fora do domo de saturação, então ele está superaquecido. Agora, no processo isobárico, né, a mesma pressão, ele vai rejeitar calor no condensador, né, rejeita para o meio, rejeitando aqui, até sair como líquido saturado. Saiu como líquido saturado, vou passar agora num dispositivo de expansão. Esse dispositivo pode ser uma válvula, uma válvula redutora de pressão, né? Tá? Por enquanto a gente vai chamar ela de válvula redutora de pressão, tem um nome, né, na refrigeração, né? Ou um capilar, né? E aí ela vai passar por esse dispositivo, né, de forma que vai reduzir então sua pressão e temperatura, né? Tá? E aí sai do dispositivo de expansão como líquido mais vapor, né? Ó, aqui é líquido saturado, ele está para dentro aqui da linha de líquido saturado, né? Então na região de mistura, então ele é líquido mais vapor. E aí agora ele vai passando no evaporador por onde ele vai, né, evaporar, recebendo então calor do meio ao qual ele está inserido. E aí vai até a condição de vapor saturado de novo. Tá? Então esse é o nosso diagrama pressão por entalpia, né? Com os processos aí do ciclo de refrigeração por vapor ideal. No meu evaporador, né, a gente vai estudar cada um desses componentes para frente, né? Então esse evaporador ele pode ser um casco-tubo, né, um trocador de calor casco-tubo, um trocador de calor de placas, um trocador de calor de escoamento cruzado, né, que é o um tipo radiador, né, e eles podem ser, né, inundados ou de expansão seca. Isso tudo a gente vai ainda ver para frente, né, com mais calma, né, a gente vai ver nos equipamentos, né, os dispositivos do ciclo. Né. Os compressores podem ser herméticos, semi-herméticos e abertos. A gente vai falar sobre isso, né? E os tipos de compressores, né? Parafuso, centrífugo, alternativo, né? Scroll, a gente vai falar sobre eles. O condensador pode ser um trocador de calor casco-tubo, de placas de escoamento cruzado, né? E o dispositivo de expansão, tubo capilar ou uma válvula de expansão termostática. Tá? Existem tipos de válvula de expansão termostática, então a gente vai passar por cada um deles aí. Ok? Então vamos analisar um pouquinho aqui os componentes, né, para a gente poder ver como é que a gente calcula cada um deles, né, para depois a gente poder amadurecer essas informações. Né? Então pensando no compressor, como é que eu poderia calcular a quantidade de trabalho realizado por esse compressor para eu poder calcular potência, por exemplo, né? Quanto de potência eu precisaria do meu compressor? A gente vai usar a primeira lei da termodinâmica, tá? A primeira lei da termodinâmica para volume de controle, né? Ela diz para a gente então ó, que calor mais a vazão máxima de entrada, né? Que é taxa de calor, né? Mais a vazão máxima de entrada, vezes a entalpia de entrada, mais energia cinética de entrada, mais energia potencial de entrada, é igual a taxa de trabalho, né, que é a potência, né, mais a vazão máxima de saída, vezes a entalpia de saída, vezes a energia cinética de saída, vezes a energia potencial de saída. Bom, então, no compressor, o que acontece, né? Essa energia cinética e potencial num ciclo fechado, elas, né, praticamente são desprezíveis. Né? A energia cinética de entrada e energia cinética de saída, energia potencial de entrada e energia potencial de saída, elas podem ser desprezadas. Tá? Elas são valores desprezíveis. E
num compressor ideal, né, num compressor ideal não existe calor. Lembra, é um processo adiabático, a gente falou isso daí, né, para trás, né, um processo isentrópico lá, né? Portanto, né, eu posso cortar, né, cada um desses termos, tá ok? Ficando então que a taxa de trabalho vai ser o quê? Vai ser a vazão mássica vezes a diferença entálpica, né? Tá? A vazão mássica vezes a diferença entálpica. A vazão mássica aqui entre a entrada e a saída, ela permanece a mesma. Por quê? Porque o regime é permanente, né? A gente já falou de regime permanente lá no resumo, né, de termodinâmica, né? Significa então que a quantidade de fluido na entrada é igual à quantidade de fluido na saída aqui, né? Tá? Não há variação, né, das vazões de entrada e saída, ok? Tá? Então, a potência, né, do compressor vai ser a vazão mássica vezes a diferença entálpica. Se você analisar aqui, ó, ele está com entalpia do ponto 1 menos entalpia do ponto 2. Voltando um pouquinho só, né? Se você pegar aqui a entalpia do ponto 1, ela é a entalpia de vapor saturado. Está nessa posição aqui. Deixa eu riscar aqui. Ela é essa posição aqui, ó. E o ponto 2 é vapor superaquecido, ó, é essa posição. O ponto 2 tem mais energia do que o ponto 1. Então, você pode perceber, né, que isso vai dar um trabalho negativo, né? O que significa isso? Significa que você está gastando energia, né? Você está pagando para fazer o sistema funcionar, tá? Não significa que o trabalho é negativo. Significa que, né, você está exercendo, né, trabalho sobre o sistema, e não, né, o sistema está exercendo trabalho sobre o meio, né? Tá? Então, nesse caso, o trabalho é negativo, te indicando, né, que você está perdendo dinheiro. É isso, né? Tá? Para efeito prático, né, normalmente o que a gente faz é o seguinte, né, o sinal de menos aqui não significa que a energia é negativa, né, não existe energia negativa, ela só está ao contrário do que você adotou como preferência, né? Então, a gente calcula aí que a potência do compressor é a vazão mássica vezes a diferença entálpica, maior menos menor, ok? Bom, e aí essa mesma ideia a gente usa para os outros componentes, né? Então, por exemplo, o compressor, né? Opa, aqui já foi, né? Só riscar aqui, desculpa, né? Aqui é condensador, né? Então, o condensador, ó, aplicando também a primeira lei, né? O que a gente vai ter aí? Bom, no condensador a gente não tem trabalho, né? Tá? A gente não tem trabalho. O condensador, né? Ele é um equipamento para rejeição de calor, né? Tá? Não para realização de trabalho. Você não consegue girar um eixo, né, no condensador. Tá? E da mesma forma que no compressor, energia cinética e energia potencial são desprezíveis, né? E a vazão mássica de entrada é igual à vazão mássica de saída. Então, cortando todos que não interessam para a gente aqui, a gente tem então que a quantidade de calor rejeitada no condensador vai ser, né, a vazão mássica vezes a diferença entálpica entre o ponto 3 e o ponto 2. Tá ok? Né? É... Aqui, né, da mesma forma, né, deixa eu voltar um pouquinho aqui, acho que vale a pena, né? É, De novo, ó, o ponto 2 é esse ponto com vapor superaquecido, né? Tá? E o ponto 3, que é igual ao ponto 4, está aqui embaixo, olha lá. Então a gente percebe que o ponto 2 tem muito mais energia que o ponto 3, né? Tá? E o que mostra para a gente então que no condensador, nessa potência térmica, ela vai ser o quê? Vai ser negativa, né? De novo, isso não indica que a energia é negativa, é só que eu estou rejeitando o calor, tá? É só o fato que eu estou rejeitando o calor. E aí, da mesma forma que no compressor, né, eu posso calcular então que a potência térmica, aí, na quantidade de calor rejeitado no condensador, é a vazão mássica vezes a diferença entálpica. Né, tá? Tudo a mesma coisa, e até melhor para você não ficar calculando valores negativos, né, e depois
usar isso com um número negativo para fazer uma outra conta e acabar, né, errando na conclusão, né? Bom, no dispositivo de expansão acontece o mesmo, né? Vou usar a primeira lei da termodinâmica para volume de controle, só que no dispositivo de expansão, o que acontece? O fluido passa pelo dispositivo a alta velocidade, né? Então ele reduz a pressão, né? E reduz a sua temperatura, né? Num processo sem troca de calor com o meio, né? Então num processo isoentálpico. Então não tem troca de calor com o meio, então o calor não existe aí, ele é igual a zero. Não existe trabalho, né? Não tem como girar um eixo aí no dispositivo de expansão. As energias cinéticas e potenciais eu vou desprezar também, né? Tá? E as vazões de entrada e de saída são iguais, né? Então, posso cortar todos aqui, né? Ficando então aí, né, que a entalpia de entrada é igual à entalpia de saída, no processo isoentálpico, ok? No evaporador, mesma coisa, né? Eu aplico lá a primeira lei da termodinâmica para volume de controle. O evaporador é um dispositivo no meu circuito de refrigeração, né? Um equipamento utilizado lá para calor, portanto, trabalho é igual a zero. As energias cinéticas e potenciais são desprezadas, né? A gente já falou sobre isso. As vazões máxicas de entrada e de saída são iguais. Então, o que eu estou procurando aqui é calor, né? Então, corto todo mundo que não interessa. Fica aí, então, que o calor do evaporador vai ser, né, a vazão mássica vezes a diferença entálpica. Entalpia do ponto 1 menos entalpia do ponto 4. Aqui, né, eu vou voltar mais uma vez, porque eu acho que é interessante aqui, para ficar claro, né, olha lá. Então, ponto 1 está aqui nessa posição e o ponto 4 é igual ao ponto 3, está aqui. Portanto, né, isso aqui, ó, é o nosso efeito de refrigeração, né, aqui é o nosso efeito de refrigeração, né, ok? Então você nota que o ponto 1 tem mais energia que o ponto 4, né, que é igual ao ponto 3. Portanto, agora o calor é positivo, né? O que significa que o calor é positivo? Significa que eu estou recebendo calor do meio, né? É exatamente isso que está acontecendo aí, né? Olha, estou recebendo o calor do meio, o calor está vindo nessa direção. Então, é do meio para o sistema. Por isso que o calor é positivo aí, ok? Tá? Que também a gente pode escrever como vazão mássica vezes diferença entálpica, que vai dar a mesma coisa, tá? Ok, então essa é a análise dos componentes, né? E essa análise é importante, né? É importante a gente saber de onde saiu isso, né? Porque é muito comum aí que se digam aí nos cursos que calculo a potência do compressor como vazão mássica vezes diferença entálpica. Mas por quê, né? Então, conta dessa equação, né? Essa daí é a primeira lei da termodinâmica para volume de controle, tá? E aí, essas equações são importantes para a gente poder tirar a conclusão de equipamentos, e depois, quando a gente vai falando dos equipamentos, a gente vai usar essas deduções aqui para poder, né, explicar os equipamentos e tudo mais. Bom, o coeficiente de performance, então, né, ele vai ficar a quantidade de calor que eu absorvi no evaporador, que é o meu efeito de refrigeração, né, sobre a quantidade de energia que eu tive que adicionar para que, né, esse dispositivo funcione, que na verdade é o trabalho do compressor, né? Tá? Então, olha lá, o meu evaporador, né, a quantidade de energia específica do meu evaporador é a entalpia do ponto 1 menos a entalpia do ponto 4. Estou falando de energia específica, né, quilojoule por quilograma, é o que está aqui. E o meu compressor, olha lá, ele está entre o ponto 1, que é, né, o meu vapor saturado na entrada do compressor, e a saída do meu compressor, que é o meu ponto 2. Tá aqui. Então,
esse ponto aqui é o evaporador, esse ponto aqui é o meu compressor. Né? A soma desses dois aí dá a quantidade de calor, né, rejeitada no condensador. Né? Tá? Então, por exemplo, no condensador, né, é todo, né, esse espaço aqui, né, entre H2, entalpia do ponto 2, e entalpia do ponto 4, que é igual a entalpia do ponto 3. Né? Então a soma do calor aqui do meu evaporador mais a quantidade de trabalho no meu compressor é o calor rejeitado no condensador, certo? Bom, mas aqui para o coeficiente de performance, então, né, o compressor está entre a entalpia 2 e a entalpia 1, né? Tá? Então fica aí que o meu COP, né, o coeficiente de performance, vai ser então, né, a quantidade de calor específico no evaporador, H1 menos H4, pela quantidade de trabalho no meu compressor, H2 menos H1. Aqui, né, de novo, né, estou colocando essa numeração, mas a gente tem que se preocupar mais com a definição do que com o número, porque o número eu posso colocar qualquer coisa aqui, né, entre entrada e saída do compressor. É só lembrar que no evaporador, saída do evaporador menos entrada do evaporador, e no compressor, saída do compressor menos entrada do compressor. Ok? Tá? Então esse é o coeficiente de performance para o ciclo de refrigeração ideal, tá? Por compressão de vapor, que é diferente do ciclo de refrigeração de Carnot. O COP, né, o coeficiente de performance de refrigeração por Carnot, ele vai ter um valor maior ou igual ao coeficiente de performance de refrigeração, né, por compressão de vapor ideal, tá ok? Tá? Então, na melhor das hipóteses, essa equação aqui, ó, ela vai ter valor igual ao de Carnot, tá? Mas nunca maior do que o de Carnot, tá ok? Tá? Então, o de Carnot sempre vai ser maior do que o ideal por compressão de vapor. Ok, continuando aí, né? Vamos fazer aqui um exemplo para fechar essa primeira parte desse estudo do ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Então, ó, supondo um ciclo de refrigeração ideal, né, que utiliza o R134A como fluido refrigerante, é uma taxa de 0,030 kg por segundo e que tem a temperatura de evaporação em menos 10 e a de condensação em 35, então ele quer que você determine o coeficiente de performance, a potência do compressor, o calor removido pelo evaporador e o calor rejeitado pelo condensador. Né? Então vamos lá. Então aqui, ó, coloquei, né, o ciclo ideal para a gente, né? Tá aqui, né? Para a gente poder ter o valor aqui, né? Tá aqui para a gente poder estudar. E para pegar os dados de entalpia, eu usei aqui, né, um software, né? Tá? Que é o CUPEC. Né? Então aqui no CUPEC aqui eu consegui traçar aqui, colocar as pressões, né, de trabalho e as temperaturas, e aí ele me deu então aqui as entalpias, tá? Fiz isso para facilitar, né, a vida aqui, para não ter que ficar usando de tabela, né, tá? Para ir mais rápido aqui no problema. O coeficiente de performance, né, vai ser então a entalpia, o COP, né, o coeficiente de performance vai ser então a quantidade, né, de calor absorvido no evaporador, né, pela quantidade de trabalho do compressor, tá? Então H1 está aqui, né, a minha saída do evaporador, e H4 é a minha entrada do evaporador, tá? Aqui estão os valores, né? Ok. Então aqui estão os valores, né? Aqui, ó, o ponto 1, 391,25 kJ por quilograma, né? Tá aqui. E o ponto 4, 284,85. Tá aqui em cima, né? Tá, então esse aqui é o meu evaporador.
Meu compressor está aqui, né, esse trecho aqui, né, tá? Esse isentrópico aqui, de forma então que na saída do compressor, que é o ponto 2, olha lá, 442, desculpa, 422,05, está aqui, e na entrada, né, o mesmo valor aí, 391,25, que é a saída do evaporador, né? Então, fazendo essa conta, a gente entra aqui, né, tem um coeficiente de performance de 4,72, que é o meu coeficiente de performance para, né, este caso, né? Fica aí como sugestão, né, você calcular o coeficiente de performance, né, desse ciclo por Carnot, né? Como é que você vai fazer por Carnot? Você vai fazer entre as temperaturas, né? Tá? Então, a gente falou sobre Carnot hoje, né? Então, se você pegar aqui as temperaturas, né, as quais ele está trabalhando, né, que são entre 35 no condensador e menos 10 no evaporador, utilizando lá, né, a COP, né, pelo ciclo de refrigeração de Carnot, você vai observar qual que é o valor do coeficiente de performance por Carnot, para você comparar aí com o coeficiente de performance, né, do ciclo por compressão de vapor, né, ciclo de refrigeração por compressão de vapor, ok? Bom, continuando aqui, né, calculando o compressor, então o compressor vai ser a vazão mássica indicada aí, né, de 0,030, vezes a diferença entálpica no compressor. Então, no compressor, olha, ele entra no compressor no ponto 2 e sai no ponto 3, que é como líquido saturado. Então, 2, 422,05 e 3, 248,85. Ok? Então, fazendo a conta aqui, isso dá aí, né, 0,924 kW, né, que é 924 watts. Né, esse é o valor, então, né, da potência do compressor, né, 924 watts. Aqui o evaporador, né, então, está aqui entre 1 e 4, né, a vazão é a mesma, né, a vazão máxima é a mesma aqui. Então, a quantidade de calor aqui absorvida no evaporador vai ser essa vazão máxima vezes a diferença de entalpia, né, entalpia da saída do evaporador, menos a entalpia de entrada. Então, 1 menos 4, né, H1 menos H4, H1 391,25 e H4 248,85. Fazendo a conta aqui, isso dá, né, então, 4,27 kW. Né? Então, você nota aqui, né, eu entrei com 924 watts de potência no compressor e consegui, como efeito de refrigeração, né, 4,27 kW. Tá? Óbvio que isso daqui é um ciclo ainda ideal, mas já bem, né, mais prático do que o ciclo de Carnot, mas ainda, né, com algum desvio do ciclo real. Tá? Mas, né, isso aqui, de novo, para que serve? Então, se eu não consigo tirar isso no equipamento real, para que serve? Serve para você ter noção dos valores máximos que você pode chegar e tirar conclusão, né? Tá? E alguns cálculos para você poder pré-selecionar equipamento, né? Ok. E aí o condensador, né? No condensador, né, eu estou aqui entrando no ponto 2, né, com o vapor superaquecido, e aí isobaricamente eu vou rejeitando aqui até chegar no ponto 3, que é líquido saturado. Então, vazão máxima vezes diferença entálpica, né, entalpia do ponto 2 menos a entalpia do ponto 3. Então, a entalpia do ponto 2 está aqui, ó, 422,05, aqui é esse ponto aqui em cima, aqui, ó, e o ponto 3, 248,85, que é essa posição aqui, tá? Então, aqui, né, um desenho feito, né, lá no Coolpack, tá? É um aplicativo, não, feito aí por uma universidade
né, na Europa, tá? Por onde a gente consegue então baixar aí diagramas pH, né, que é o diagrama de Molière para vários fluidos refrigerantes, né, e consegue traçar aí uns ciclos importantes, né, para poder fazer análise, tá, ok? Então, fazendo a conta aqui, eu tenho então 5,20 kW, né, 5,20 kW é o valor então de calor que eu rejeitei no condensador, tá? Então a gente conseguiu ver aqui, né, como é que eu consigo obter alguns valores, né, do evaporador, do condensador, do compressor, né, como é que eu calculo o coeficiente de performance, né, e aí então, né, a gente consegue, a partir daqui, né, a partir desses valores, a partir desse estudo prévio, consegue agora ir colocando esse ciclo um pouco próximo do real e depois analisar aí como é que eu posso modificar um pouco o ciclo para obter, né, mais eficácia, né, ok? Aqui então a gente viu aqui, não, o compressor deu 0,924 kW, né, e o meu evaporador 4,27 kW, tá? Se eu somar este valor com esse valor aqui, eu vou obter então, né, 5,2 kW, né, dá 5,194, né, então arredondando aqui, né, 5,2 kW, que é o que eu comentei, né, a soma do calor absorvido aqui no meu evaporador mais o trabalho do compressor é igual à quantidade de calor rejeitado pelo condensador, ok? Então, na continuação do assunto, a gente vai ainda, né, falar aqui de ciclo ideal, mas aí já mostrando aí a diferença entre o ciclo ideal com o ciclo real, tá? E depois a gente vai mostrar aí algumas alterações que eu posso ter do ciclo, algumas melhorias para a gente aumentar aí essa eficácia, tá, no ciclo de refrigeração, ok? Então, até a próxima.